Os fornos de micro-ondas funcionam quase como mágica. Eles cozinham seus alimentos sem nenhum calor externo e com boa uniformidade comparado aos métodos convencionais. Mas como eles conseguem fazer isso? E apesar de suas vantagens, alguns se preocupam com os riscos à saúde devido à radiação eletromagnética. Será que as micro-ondas vão te causar algum mal? Nós encontraremos respostas para todas essas perguntas neste vídeo. Então, vamos nessa. Você poderá se surpreender ao saber que a invenção do forno de micro-ondas foi acidental. O cientista Percy Spencer estava realizando experimentos em um dispositivo chamado magnetron. Os magnetrons geram uma radiação de micro-ondas poderosa. Durante o experimento, ele observou que a barra de chocolate em seu bolso estava completamente derretida. Foi então que ele resolveu explorar as aplicações das micro-ondas no cozimento de alimentos. A partir deste experimento, foi observado que as micro-ondas de alta potência em movimento têm a capacidade de aquecer alimentos. Mas é claro, isso levanta a questão do que havia nas micro-ondas que derreteu a barra de chocolate. Micro-ondas são ondas eletromagnéticas em um determinado espectro. Como quaisquer outras ondas eletromagnéticas, elas têm campos elétricos e magnéticos oscilantes. Se você rastrear a amplitude da onda em uma área específica, poderá observar essa oscilação. No caso do derretimento do chocolate por acidente, o componente do campo elétrico oscilante da onda eletromagnética é responsável pelo cozimento dos alimentos. Agora vamos ver como esses campos elétricos oscilantes cozinham os alimentos. A maioria dos alimentos que consumimos contém água. A água é uma molécula polar. Os átomos de hidrogênio da molécula de água são colocados em um ângulo de 104 graus um do outro e ambos os átomos de hidrogênio e oxigênio possuem cargas. Isso faz com que a molécula de água se comporte como um dipolo. Quando um campo elétrico é aplicado à molécula de água, ela começa a girar devido ao torque produzido no dipolo. Já que nas ondas eletromagnéticas o campo elétrico oscila continuamente, as moléculas de água irão continuar a oscilar. Por causa dessa rotação oscilante, as moléculas se esfregam umas nas outras e produzem atrito e calor no alimento. Agora vamos ver como converter esse conceito de geração de calor em um produto funcional. Para usar a energia da onda eletromagnética eficientemente, ela deve ser reutilizada várias vezes. Uma maneira eficiente de conseguir isso é refletindo-a e mantê-la confinada a uma determinada área. A melhor forma de fazer este refletor é com a ajuda de metal. A superfície metálica faz com que as micro-ondas reflitam de sua superfície e se você manter mais um refletor no lado da fonte, a reflexão irá continuar. Dessa forma, seremos capazes de prender a energia da radiação eletromagnética dentro de um volume. Contudo, a maneira mais eficiente de prender a energia das ondas eletromagnéticas é usando uma técnica chamada cavidade de ressonância. Esse método também aumenta a intensidade das ondas eletromagnéticas. Vamos entender o conceito de cavidade de ressonância usando uma abordagem simplificada de ondas estacionárias. Uma onda estacionária é uma onda que flutua no tempo, mas não se propaga no espaço. Apenas observando essas duas animações de onda, você pode entender como uma onda estacionária é diferente de uma onda viajante normal. Ela é formada quando duas ondas com a mesma amplitude e a mesma frequência, movendo-se em direções opostas, se sobrepõem. Observe essas duas ondas eletromagnéticas que estão viajando na direção oposta. Vamos pausar a animação aqui. Você pode ver que as ondas estão com diferenças de fase de 180 aqui. Quando você adiciona as duas ondas eletromagnéticas, elas se cancelam perfeitamente. Agora vamos pausar neste instante. A resultante é uma curva sinusoidal maior. Vamos pausar em mais uma instância. Aqui você está obtendo uma onda senoidal ainda maior como resultado.
Ao comparar os resultados dessas três instâncias, fica claro que a onda eletromagnética resultante não viaja, apenas oscila em sua posição. Vamos examinar como produzir duas ondas viajantes opostas de forma prática. Obteremos uma solução clara para isso se entendermos como as ondas eletromagnéticas são refletidas em uma superfície de metal. Sabemos que quando uma onda encontra um refletor, ela retorna à sua fonte. Você consegue identificar alguma conexão entre esta onda refletida e a onda incidente? A onda refletida é, na verdade, a onda que teria viajado para frente se não houvesse um refletor. Primeiro, é claro, você tem que dobrar essa parte imaginária em 180 graus, conforme mostrado. Agora vamos adicionar mais um refletor, desta vez ao lado da fonte. Isso refletirá da mesma forma novamente e produzirá uma terceira onda, e este processo se repetirá. Contudo, se você manter o segundo refletor no ponto de intersecção da primeira e da segunda onda, a terceira onda produzida após a reflexão será igual à primeira onda. Esta é uma organização inteligente. Quando você organiza o segundo refletor desse jeito, veremos apenas duas ondas viajando em direções opostas, em vez de muitas ondas refletidas e caos. Se você descobrir a resultante delas, será uma onda estacionária. Este é um fato bem conhecido. As ondas estacionárias são produzidas quando a distância entre a fonte e o refletor é um múltiplo inteiro de meio comprimento de onda. Assim, as dimensões da estrutura fechada são determinadas pelo comprimento de onda dessas ondas. Uma curiosidade agora. Meça o comprimento da cavidade do forno de micro-ondas em sua cozinha. Será um múltiplo inteiro deste comprimento de onda. Está claro desta visão que alguns pontos da onda estacionária estão em alta intensidade de energia e alguns outros pontos estão em intensidade zero. Devido a isso, haveria muitos pontos no micro-ondas, alguns frios e outros quentes. Usando queijo, você pode demonstrar esses pontos frios e quentes no forno de micro-ondas da sua cozinha. Basta manter o queijo ralado dentro do forno de micro-ondas por 1 minuto. O que você vê depois de 1 minuto é a superfície do queijo com alguns pontos quentes. A presença de tais pontos quentes faz com que o micro-ondas cozinhe os alimentos de maneira desigual. Resumindo, a técnica de ressonância da cavidade que usamos para capturar as micro-ondas mais eficientemente levou à criação de pontos frios e quentes. Para contornar esse problema, o micro-ondas hoje em dia é composto por um prato giratório que auxilia no cozimento uniforme dos alimentos. O componente responsável pela produção das micro-ondas é conhecido como magnetron. Um magnetron emite micro-ondas em todas as direções. Para limitar a propagação da onda em uma dimensão, o magnetron é anexado ao guia de ondas. Do guia de ondas, as ondas entram na câmara de cozimento para aquecer os alimentos. Outra questão que precisa ser respondida é se as micro-ondas são as únicas ondas eletromagnéticas capazes de aquecer alimentos ou se existem outras ondas que poderiam atingir o mesmo resultado. Todas as ondas eletromagnéticas têm a capacidade de aquecer alimentos, mas apresentam certas limitações. Ondas com comprimentos de onda longos podem facilmente passar por nosso alimento de forma que não serão capazes de transferir muita energia para ele. Além disso, para obter a onda estacionária, seriam necessários dispositivos grandes. Ondas com comprimento de onda mais curtos são absorvidas mais rapidamente na superfície externa do alimento, portanto não penetram o suficiente para cozinhá-lo por igual. Se quisermos cozinhar profundamente, teríamos que mudar para uma fonte de energia muito alta, que seria inviável. Na faixa de micro-ondas, a frequência adequada para todos os fins práticos e que não exigia licença era 2,45 GHz. As poderosas micro-ondas produzidas por um forno podem ser perigosas para os humanos se entrarmos em contato direto com elas. Mas não se preocupe,
A radiação eletromagnética produzida por um forno de micro-ondas está sempre confinada dentro dele. Ela nunca sairá da câmara. Então, não há motivo para se preocupar com os riscos à saúde causados pela radiação eletromagnética dos fornos de micro-ondas. Agora a pergunta mais interessante. Por que o aquecimento com forno de micro-ondas é superior aos métodos convencionais de aquecimento? Uma vez que as micro-ondas podem penetrar nos alimentos, os alimentos são cozidos por dentro e por fora, mais rápido do que outros métodos convencionais. O método de convecção cozinha os alimentos de fora para dentro. Isso ocorre porque a energia térmica tem que viajar de fora para dentro. Mas esse método pode ser útil em algumas ocasiões, quando você precisa de alimentos com a superfície crocante e o interior macio ou assado, o método de aquecimento por convecção é o preferido. Por essa razão, os fornos de micro-ondas modernos vêm com uma opção de convecção para poder assar. Esperamos que você tenha entendido completamente a física dos fornos de micro-ondas. Por favor, não se esqueça de fazer parte da equipe do LESIX antes de sair. Obrigado!